quero deixar 2 versículos. O primeiro é em Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E o segundo é em Mateus 21, 21 e 22. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só falareis o que foi feito à figueira, mas até se este monte disserdes: erga-te e precipites ao mar, assim será feito. E tudo o que pedires em oração, crendo, recebereis. Então, assim, eu só tenho que agradecer mesmo a todos. Ele vai contar o testemunho, ele pediu para mim ficar aqui do ladinho dele. Então, eu vou ficar aqui do ladinho dele, tá bom? Primeiramente, a paz do Senhor a todos. Novamente, agradeço a Deus por essa oportunidade, por estar aqui, contando meu testemunho, porque foi dias difíceis, né? Mas, graças a Deus, temos um Deus maravilhoso que cuida da gente. Então, eu vou tentar ser um pouco breve, tá? Setembro do ano passado, na verdade, uns meses antes, uns 4 meses antes de setembro, eu comecei a sentir algumas dorzinhas na costela, nessa região, mas uma dorzinha simples, que eu trabalhava, né, fazia as atividades tudo normal, e eu no trabalho sentindo, em casa, em todos os lugares que eu ia. Aí chegou em setembro, né, fomos levar as meninas no pronto-socorro, aí conversando com a minha esposa, falei assim, já que eu estou aqui, vamos passar para um médico, né, para ver o que possa ser. Então, eu passei com um clínico geral lá no momento, e ele falou assim, vamos fazer uma ultrassom para ver na parte do fígado, né, para ver se tem alguma coisa. Fiz a ultrassom, não deu nada, graças a Deus. Ele falou assim, daqui uma semana, se eu tiver novamente a dor, retorna. Aí, depois de uma semana, retornei novamente, passei com um clínico geral, e aí ele falou assim, eu vi no sua história que você veio semana passada, então vamos fazer um ultrassom no geral, para ver se tem alguma coisa. Fiz mais uma outra ultrassom e não tinha nada também, graças a Deus. Aí falou, daqui mais uma semana, se você sentir dor novamente, retorna. E também me deu uma chamadinha, porque ele falou assim, como você está sentindo uma dor de 4 meses e não vem no hospital? Eu falei, mas é uma dor simples, eu pensei que ia passar e não passava. O que me deu um alerta, que em agosto eu tirei o dente de siso. E eu tomei uns remédios fortes, antibiótico, para dor, e essa dor não passava. Eu falei assim, se eu tomei antibiótico forte e não passou, então eu tenho que ir ver. Aí por isso que eu comecei a investigar, né? Aí, voltei, na segunda vez voltei, na hora que eu retornei a terceira vez, aí o clínico geral falou assim, não vai fazer mais ultrassom, vai pedir uma tomografia do abdômen total. Aí fiz a tomografia, esperei o resultado, e o que aconteceu? Conforme eu comentei com muitos irmãos aqui, eu fui na internet, comecei a procurar o que poderia ser. E na internet, praticamente, que o médico falou, você já está morto. Você vai na internet, começa a pesquisar, e eu comecei a emagrecer, não dormia direito, não trabalhava direito, o pessoal do serviço também preocupado. O que está acontecendo? Eu falei, eu também não sei, eu estou pesquisando, eu estou vendo o que é, e os médicos estão pedindo exame. Aí eu peguei o resultado da ultrassom, da tomografia, peguei o resultado, eu saí do serviço e fui direto, porque eu sabia que ia estar pronto, né, na próxima segunda-feira. Peguei o resultado e fui no pronto-socorro, direto. Não avisei de ninguém. Falei assim, vou lá ver o que possa ser. Peguei o resultado, 5 horas da tarde, passei no pronto-socorro do Veracruz, umas 6 horas. Aí o clínico geral, o doutor Michel, olhou no sistema e falou assim, vi que você está vendo o que está acontecendo, né? Que você está com algumas dores, não está passando. Deixa eu ver essa tomografia. Aí ele olhou a minha tomografia e eu fiquei olhando bem no rosto dele, para ver qual era a expressão. Porque se ele fazer uma expressão assim, mais ou menos eu falei, vai ser grave. Aí, eu olhando para ele, ele olhando, ele olhou para mim, e eu, antes de ele falar, eu falei assim, é grave? Ele falou assim, se fosse grave, eu internaria você agora. Mas só um minuto. Aí fez um contato com o Dr. Ricardo Rosseto, que é um gastrocirurgião, e falou assim, vou te mandar o paciente Reginaldo, para ele passar com você. Tá bom, vim para casa, aflito, né, não sabendo o que era. E nesse período,
eu estava muito já emocionado, porque assim, conforme eu falei, eu levei uma dura no hospital, porque não era para mim estar vendo na internet, pesquisando. Mas mesmo assim, né, somos curiosos, né, quer ficar indo, e eu ia a fundo, como é que possa ser? Se não for isso, é isso, é isso. E aí passei com o gastrocirurgião, doutor Ricardo. Aí fui eu, minha esposa. Na hora que nós chegou nele, ele já falou assim, ó, primeiro, você está com alteração no peritônio. Aí eu pensei, o que é peritônio? O que é peritônio? Nunca ouvi falar essa palavra, né? Então, até peguei na internet aqui, peritônio é um dos maiores tecidos do corpo humano, em extensão, revestindo praticamente toda a estrutura do abdômen e da parede abdominal. Ou seja, vou fazer o comparativo aqui. Mesma coisa, não sei se os irmãos têm a oportunidade de limpar um frango, tem uma pelinha que você puxa, ela vai esticando. Mesma coisa, todos nós tem essa pelinha. E ele explicou dessa forma para nós entender, né, e seja o mais simples possível. Eu falei, tá bom. Aí ele falou assim, ó, eu vou te internar. Não, é agora. Aí ele falou assim, ó, eu vou te internar para me ver o que é. Por quê? Alteração no peritônio, né, temos que ir mais a fundo. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer uma endoscopia, laparoscopia e a colonoscopia. Eu quero ver o que está acontecendo internamente. Então, a laparoscopia, ela é um exame, né, da cavidade abdominal que utiliza um instrumento de fibra ótica, né? Eles fazem três furos e 2 furos vai a pinça e um outro furo vai uma câmara. Aí infla de ar a barriga e começa a andar com a câmera lá dentro para ver o que é. Aí eu falei, tá bom, vamos fazer. Nisso eu fiquei mais aflito ainda, porque eu falei, deve ter algo aí. E enquanto isso, nesse momento, já estava muito emocionado, falava com algumas pessoas da minha família, já não segurava muitas emoções. Aí chegou no meu aniversário, dia 24 de outubro. Não acho que no nosso aniversário a gente fica mais emotivo. Aí eu recebi a mensagem dos irmãos, da família, parabéns. Nossa, eu chorava. E cada parabéns que eu vi, eu chorava. E eu não sabia o que era. Aí fizemos até um bolinho com a minha família, da parte da minha família e da parte da Islane, na casa da minha sogra. Aí chegou lá, eu chorei. Eu não sei o que é, mas tá bom, vamos ver o que é. E a família sempre assim, calma. Eu, não sei o que é. E aí eu falei, vamos fazer, né, essa internação. Aí o doutor Ricardo internou eu no dia 1º de novembro, né, do dia 1º ao dia 3. Então, no dia 1º ao dia 3, ele fez esses 3 exames, né, laparoscopia, endoscopia e colonoscopia. Graças a Deus a endoscopia deu tudo certo, a colonoscopia. E lá para a laparoscopia foi feita uma biópsia, que foi mandado para análise. Que essa biópsia poderia demorar de 15 a 20 dias, né? Mas o doutor Ricardo, ele acelerou e falou, não, preciso saber o que é, eu tenho que ver o que é. Porque o que ele já fez? Ele falou assim, Reginaldo, se eu pedir um exame, laparoscopia, colonoscopia e endoscopia, o convênio ele vai ficar enrolando, vai demorar 10 dias, 15 dias, 20 dias, vai demorar. Então, eu te internando, o convênio tem que liberar, porque é uma urgência. Então, eu fiz os exames, fez a biópsia na laparoscopia. Aí falou, vai demorar de 15 a 20 dias. Mas aí ele acelerou, ligou lá e pediu para sair mais rápido e nos informou, falou, vem na consulta. Nossa, na hora que ele falou, vem na consulta, na hora que eu cheguei lá, nós sentamos, nós olhou bem para ele é bem direto, esse doutor Ricardo. Ele é direto e reto. O cirurgião, eles não têm muita conversa. É papo. Aí falou assim, ó, você está com um tumor primário no peritônio, maligno. Na hora que ele falou isso aí, eu tenho uma foto da minha família aqui no celular, né, da Islane e das meninas. Aí eu peguei o celular e olhei, né. Aí na hora que eu olhei, ele falou assim, pode levantar sua cabeça. Você não vai abaixar a cabeça, porque se você abaixar a cabeça, complica mais ainda, porque, né, pode fazer algo, mas se você estiver ruim, como que não vai fazer a cirurgia? E a esposa desabou. Porque enquanto eu não sabia o que era, eu estava chorando, emocionalmente. E ela firme.
Mas na hora que ele falou tumor maligno primário no peritônio, aí ela desabou. E eu, naquele momento, eu não chorei. Segurei ali, firme. Aí, na hora que nós saímos da clínica, aí ele falou assim, ó, nós vamos te operar. Graças a Deus, tem a oportunidade de operação, né? É uma operação complexa, né? Porque é um dos maiores cirurgia abdominal do que um ser humano pode fazer. Tá bom. Confesso que quando nós saímos da clínica, nós não sabíamos para onde a gente ia. Para quem vai falar primeiro? Nós ficou meio que na praça. Pô, não vai para cá, não vai para lá, não vai para minha mãe, na casa da minha sogra. Não sei para quem a gente conta. Aí, ok. Vamos falar com a família. Avisei a família, tudo. E foi um momento que eu falava? Eu falava assim, eu vou falar algo que é sério, mas tenta não chorar, porque se você chorar, chora. Aí não adiantava. Eu falava, eu chorava, aí eu chorava. Falava, chorava. Aí eu fui, avisei a família, avisei o pastor, e eu comuniquei a todo mundo, né? Porque acho não, nós somos carentes de oração. Acho que quanto mais oração, melhor é. Então, para quem que eu pude falar, eu falei. O pastor falou, ó, posso abrir para a igreja, posso falar para a igreja? Eu falei assim, pode, pastor, pode falar sim. Então, foi uns momentos que, depois da notícia, eu até engordei. Olha você. Eu engordei porque assim, eu coloquei no meu coração assim, graças a Deus tem a oportunidade da cirurgia. Então, vamos fazer a cirurgia. Então, aquele peso que eu tinha perdido, ganhei de novo. Aí os médicos falaram assim, não, vai fazer a cirurgia no dia 10 de dezembro. Mas o convênio não tinha liberado alguns procedimentos, que foram bastante procedimentos que seria realizado. E o cirurgião falou assim, ó, eu vou sair de férias no dia 15 de dezembro. Eu não quero fazer a cirurgia no dia 10 e eu dia 15 sair de férias. Porque imagine que nós temos um time de futebol e o time titular está em campo. Você quer que o time reserva entra para cuidar de você? Então, eu não quero isso. Isso é porque, eu não estou falando que vai acontecer alguma eventualidade, mas se acontecer alguma coisa, eu fiz a cirurgia, a minha equipe fez a cirurgia. Porque se acontecer alguma coisa, após a cirurgia você estiver internado, eles vão me ligar, porque eles não fez a cirurgia, eles vão perguntar para mim, então não é legal. Então, eu falei, tá bom. E também o convênio também não tinha liberado, aí mudou para o dia 21 de janeiro. Então, dia 21 fomos fazer a cirurgia, né? Confesso que na hora que eu fui assinar os termos, né, para você fazer a cirurgia, eu li tudo. E é cada coisa que está escrito lá, ó, não pode fazer isso, não pode fazer isso. E eu falo, nossa, meu Deus. Tá bom, né? Estamos entregues na mão de Deus, né? Deus sabe todas as coisas. Estou seguindo um script aqui, irmão, para mim não se perder. Estou que nem o pastor, né? O pastor quando está, né? O pastor. Vamos. Irmão, você pode colocar, por gentileza? Tá. Aí foi o dia que eu cheguei para fazer a cirurgia. Olha como é que estava o meu olho, né? Meio estatalado. Porque eu não sabia o que poderia acontecer, eu estava tenso. Mas assim, graças a Deus, eu estava bem. Eu estava bem, é isso que todos os médicos pediu, né? Que esteja bem para a cirurgia, porque você estando bem, vai ficar muito bom a cirurgia. Aí eu estava indo para o centro cirúrgico. E a minha cirurgia, foi feita uma cirurgia chamada HIPEC, né? Essa HIPEC é uma quimioterapia intraperitoneal hipertérmica, né? Você faz a cirurgia, a minha cirurgia foi aberta daqui até próximo da bexiga aqui embaixo, né? Então, os médicos abrem, faz toda a limpeza, tudo que ele vê, ele retira, né? Que tiver de ruim ali, nódulos ruins. E após, ele vai fazer esse procedimento HIPEC, que é uma quimioterapia, né? Você faz toda a limpeza, depois o procedimento HIPEC.
Eu coloquei uma ilustração de um vídeo para entender como é que é a cirurgia. É. Então, nesse momento, vai estar fazendo um rasgo ali na barriga, né, para abrir o corte, perdão. Então, nesse momento, aí o cirurgião vai tirar todos os nódulos, né, ruins. Então, esse vídeo não é a operação que eu fiz, é uma simulação, mas o procedimento é o mesmo. Então, dessa maneira... Então, nesse processo aí, é onde vai acontecer a quimioterapia, porque a minha cirurgia, a quimioterapia foi feita no próprio local do abdômen ali da barriga. Então, coloca esses dois caninhos, porque um caninho vai estar entrando o líquido, né, na quimioterapia, e um outro vai estar saindo. Como que funciona? Foi em torno de 50 minutos a 48 graus Celsius, né? Esse líquido fica ali na barriga. E quando eu fui falar com... Então, aí está nesse momento... Está aí o tempo, né? Em graus Celsius. Agora, esse vermelho, de fato, é a quimioterapia. Então, vai inflar a parte dali do abdômen, a barriga vai ficar meio alta e vai acontecer. E quando eu passei no cirurgião, ele falou assim, quando eu fui fazer o procedimento HIPEC, nós deixamos você lá e fomos tomar um café, né? Porque nós temos que tomar um café. Falou bem assim, tranquilo. Eu falei, nossa. Então esse é o... Aí fica agindo. Agora nesse momento já está retirando a quimioterapia. Aí faz uma limpeza. Aí novamente, né, na abertura, retira os caninhos. Aí fazendo a incisão cirúrgica e agora vai estar colocando os pontos. Irmão, vocês vão ver uma foto. É idêntico. Eu vou colocar uma foto. É idêntico. Então, aí após a cirurgia, aí está no quarto da UTI. Eu tenho que passar. Eu precisei tomar 2 bolsas de sangue, né, após a cirurgia. Aí também, no quarto da UTI, eu vou falar algo aqui, mas minha irmã não fica brava comigo, a Renata. Ela me viu e ela se emocionou. Porque, assim, é que eu tenho outras fotos, mas eu fiquei muito inchado mesmo. E dá até uma impressão, porque, assim, eu só dormia. Porque era muito... Nesse momento, ele dava muita morfina. E acho que também remédio, para não sentir dores, né? Então, eu dormia muito. E a minha esposa, eu acho que até comentou com a minha irmã. Falou, ó, você vai ver o Regis? Não, eu vou lá. Então, quando ela foi, ela ficou um pouco impressionada. Mas após a cirurgia, é assim mesmo, né? A pessoa fica bastante inchada. Lá no Veracruz tem um local onde que os parentes ficam esperando a cirurgia. E a cirurgia, nesse dia teve bastante procedimento cirúrgico. E a minha cirurgia foi a mais que demorou. Era de 7 a 8 horas, mas foi até 10 horas. Então, assim, eu estava lá fazendo a cirurgia. Mas quem estava esperando... ficou tenso, porque até a Zane ligou lá para saber o que estava acontecendo, e eles falavam assim, não, calma, a cirurgia está concluindo.
E na hora que ela começou a pressionar um pouco mais eles, aí ele falou assim, então tá bom, então vem aqui. E na hora que ele falou, vem aqui, ela que ficou mais tensa. Ela falou, meu Deus, o que você vai falar para mim? O que aconteceu? Mas ela foi lá, falou com o doutor João também, que ele é o chefe da cirurgia, né? Que é uma equipe, o doutor João, a doutora Flora e o doutor Ricardo. Aí conversou com ela, né, depois dessas quase 10 horas, falou, foi tudo bem, a cirurgia foi um sucesso, ele já vai estar indo para o quarto. Não, está aqui agora. Vamos passar lá. Nesse momento, eu estava sendo transferido para semi-UTI, semi-intensiva, né? É num quarto também onde você requer alguns cuidados. E quando eu fui para o semi-intensivo, eu precisei ficar utilizando o aparelho de oxigênio, né? Porque eu estava tendo uma certa dificuldade para respirar. Então, toda vez que retirava o tubinho do oxigênio, eu ficava forçando. Parecia que eu não conseguia respirar, não tinha força. Eu não conseguia, e eu ficava aflito, e coloca o aparelho, então se escapava, eu colocava rápido. E assim, eu confesso, eu fiquei muito receio. Eu falei, nossa, por que eu não consigo respirar? Né? E todo momento o fisioterapeuta falava, calma, que é assim, você passou por um procedimento grande, um procedimento extenso, então é assim, calma. Mas assim, você ouve, mas você fala, calma, mas eu quero respirar. E eu precisei fazer alguns fisioterapia respiratória com esse aparelho, eu chamo até PIPAP, né? É um modelo de servo-ventilador, no tratamento de insuficiência respiratória. Então você fica ali forçando, ele força você a ficar forçando o seu pulmão para você respirar. E é esse aparelho, então eu até às vezes dormia com ele, né? Porque eu ficava muito sonolento nesse dia, então eu dormia bastante. Mas quando eu acordava, eu sentia essa sensação que não conseguia respirar, né? E tinha um aparelho que quando ele saía, ficava apitando, e a Slane avisava os médicos, os enfermeiros, né? Por causa da saturação. Aí esse aparelho chama Respiron, você tem que ficar puxando o ar para essas bolinhas ficar subindo. É uma fisioterapia para estar estimulando o pulmão. E eu aqui, não sei se eu não estou meio bravo, mas eu não conseguia fazer a bolinha subir lá, uma ali, só subia só um pouquinho. E o fisioterapeuta falou assim, tem que ser as 3. Eu não conseguia nenhuma. Eu até me emocionei ontem, né, fez um culto na casa da minha sogra. Né, tocou um louvor lá ontem e passou um filme na minha cabeça, no momento que eu estava no hospital. Nesse momento aí, eu não conseguia andar no máximo 5 metros. Eu ficava muito cansado e eu não conseguia andar sozinho. Se ela me soltasse, eu ia cair ali. E eu ficava muito cansado e eu falava para ela, quero voltar para a cama, eu não estou conseguindo. E ela falava, não, vamos forçar um pouco mais. E eu, não, eu estou cansado, eu não consigo mais andar. Então, isso me assustou bastante. Aí também, né, a fisioterapeuta Jaqueline. Aí, nesse momento, foi tirado, né, o curativo cirúrgico, não vai dar para ver direito, mas o corte, o procedimento é o mesmo, né? A foto ficou um pouquinho escura, mas é o mesmo procedimento que os irmãos viram lá no vídeo. É a mesma coisinha, mesmo sistema. Aqui eu já estava um pouquinho mais animado, graças a Deus, porque a fisioterapeuta estava do meu lado, mas ela estava com a mão, cuidado. Porque assim, irmãos, olha, é o momento de alívio quando você consegue. Porque assim, você não consegue andar direito, você não se alimenta, você parece um bebezinho, você precisa de todo mundo, de todos. Então, isso me assustou bastante. Então, aqui eu comecei já a andar sozinho. Né? E ela falava assim, calma, não anda rápido. Mas às vezes você quer ver o seu limite. E ela falava, não é para andar rápido.
Mas a mente, graças a Deus, estava boa. E eu falando, vou firmar um pouco mais. Ela falava, não firma. Então ela ficava ali do meu lado. Na UTI eu fiquei 3 dias. Na CMTI eu fiquei 4 dias. Aqui novamente, né, eu já estava sentadinho, fazendo estimulando o pulmão. Já estava sozinho, né, sem o fisioterapeuta. Falei, não, eu tenho que conseguir. Não é possível. E aqui também, novamente, aí eu já tinha ido para o quarto, né? A enfermeira estava fazendo a limpeza ali dos curativos. Então, acho que essa foto dá para ver um pouquinho mais, né? Onde começa o corte, passa pelo embigo e vem até embaixo mesmo aqui, na próxima da virilha. Aqui, graças a Deus, estava bem animadinho, eu estava andando sozinho. E nesse dia a gente já estava para receber alta, né? Da cirurgia, após a cirurgia, já estava bem, já estava fazendo, já andando, já estava comendo um pouquinho, já estava fazendo as atividades normais, graças a Deus. Aqui olhando a janela um pouquinho para dar uma descontraída. Agora, só para... Acho que não vai passar essa foto. O que aconteceu? Eu vim para casa, recebi alta no dia 31 de janeiro. No dia 31 de janeiro, fiquei em casa, estava ficando na casa da minha sogra, né? Porque eu não poderia subir escada, não poderia fazer força. Então, fiquei em casa no primeiro 31, dia 1, dia 2, normal. Do dia 2, que da quinta-feira para sexta-feira, no dia 3, eu estava deitado, comecei a me sentir mal, falei, vou levantar. Aí eu falei para a Islane, acende a luz que eu não estou muito bem. Quando eu falei isso, ela acendeu a luz, eu sentei na poltrona e comecei a passar mal. Passar mal, fiquei desorientado, aí minha sogra também acordou, aí meu sogro também acordou, foi pegar o carro, aí eu falei chama minha irmã também, liga para minha irmã, e porque assim, eu comecei vou falar gorfar. Comecei e estava com os pontos e começou a vazar, então assim, eu não vi muita coisa, quem viu mais foi a minha sogra, meu sogro, eles que estavam lá, mas eu comecei a virar o olho, e eu ficava falando para mim mesmo, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E eu me olhava e eu vi que eu estava tudo vomitado. Eu falei, o que está acontecendo? E ela falava, calma, calma, calma. Fomos para o hospital novamente, na madrugada, às 2h30 da manhã. Chegamos no hospital, eu já estava bem consciente quando eu cheguei no hospital. E como era um pós-operatório, já entrei direto, já fui para a sala de emergência. E os médicos já veio, já olhou, começou a tirar a pulsação, tudo. E começou a fazer os exames, né, necessários, exame de sangue, tudo. E eu fiquei ali, o médico da madrugada, ele ficava me olhando. Você está bem? Eu falei, agora eu estou bem. Mas eu sentia, eu ficava olhando bem no olho dele, porque assim, eu estava com dúvida. Eu falei assim, o que está acontecendo? Mas só para mim. E ele ficava me olhando, você está bem agora? Eu falei, não, eu estou bem. E ele estava com um olhar meio de dúvida. Eu pensava, será que ele está querendo falar alguma coisa para mim ou não? E aí ele ficou esperando e aguardou um clínico geral das 6 horas da manhã chegar. Esse clínico geral que chegou às 6 horas da manhã era o Michel, aquele clínico geral que eu passei com ele quando ele pegou a tomografia e ligou para o Dr. Ricardo. E ele já chegou, me olhou, não, vamos fazer mais exames. Porque esse sintoma que você fez de infecção e sepse. Sepse é uma infecção bem forte, né? Depois os irmãos podem dar uma olhada, uma pesquisada. É uma das infecções bem fortes. Então, quando fala sepse no hospital, todos ficam atentos, você vai ficar sendo monitorado 24 horas, porque é uma infecção muito forte. Eu não tinha muita noção, né? Eu ficava assim, meio na dúvida, porque eles ficavam comentando. Aí esse Michel já fez o exame de sangue, e quando ele pegou o exame de sangue, ele viu o resultado, e tem uma parte do exame de sangue no hemograma, que tem o leucócitos, né? Esse leucócitos, ele informa se a pessoa está com infecção ou não, né? Então ali, quando ele olhou o meu exame, deu 24.000
por milímetros cúbicos, né, de sangue. E ele, na hora que ele viu isso, ele já, não, né, vamos te internar. Porque uma referência para um homem adulto é de 3.600 a 8.000. O meu estava 24.000. Então ele falou assim, não, né, vamos te internar agora. Então assim, ele não chegou sem papo, falou, né, vai te internar agora. E falou, vou ligar para o seu cirurgião. Isso era 7 horas da manhã. Ligou para o meu cirurgião, nós tínhamos o telefone dele. Nós entramos em contato com ele também e falou assim, ó, eu já estou indo para o hospital e fica tranquilo aí, vai dar tudo certo. Então, fomos, né, para o quarto fazer uma nova internação. E ali, confesso que eu fiquei aflito, porque eu não sabia que poderia estar acontecendo, né, ou acontecer. Voltar. Como é que eu volto? Tem como voltar? Eu consigo? Aqui. Opa, foi demais. Nesse momento aqui, eu já estava, acho que uns 3 dias internado, e eles entrou com antibiótico. Eu comecei a tomar 3 antibióticos a cada 6 e 6 horas. Então, eu tomava 6 horas da manhã, meio-dia, 18 horas e meia-noite. Então, aí era muito antibiótico, fora os outros remédios. Nesse momento, eles pediram, né, para esse doutor Tiago para fazer uma punção na lateral pélvica, aqui, porque eu estava com líquido. Na tomografia mostrou que eu estava com líquido, e no abdômen eles precisou tirar para ver o que ele estava tratando, ia ser aquilo que ele já estava em dúvida que poderia ser esse líquido na cavidade pélvica aqui, né, no abdômen. Então foi feita essa punção e realmente foi constatado que era devido a esse líquido, né? O que os médicos explicou? Qualquer pessoa que faz uma cirurgia, uma cirurgia grande, ela fica um pouco de líquido mesmo, né? Então depois a pessoa vai para casa e o corpo já vai absorvendo aos poucos esse líquido. E o meu caso, provável a quimioterapia com líquido deu uma infecção. Então, ele já tinha essa ciência porque ele já estava tratando, e esse procedimento foi para fazer realmente confirmar o que ele estava tratando era isso mesmo. Nesse momento aqui, eles precisou colocar um PIC, só para me explicar aqui, o PIC. O PIC é um cateto venoso central da inserção periférica, mais conhecida como catéter de PIC. É um tubo de silicone flexível, fino, longo, entre 20 a 65 centímetros de comprimento, que é introduzido na veia do braço até chegar na veia do coração. Ou seja, colocou nesse braço e ela vinha até aqui. Por quê? Para diminuir o risco de infecção. Porque como eu estava tomando muito remédio, e a cada um dia, 2 dias tinha que ficar trocando o acesso, e eles queriam evitar isso. Então, por isso que eles colocou o PIC, né? E por esse PIC, ele retirava hemograma, retirava o sangue, introduzia também os remédios por ali. Então, aqui a médica, né, fazendo a limpeza do braço para fazer a introdução do PIC. Novamente ali ela estava vendo certinho. Aqui na hora que quando vai começar é tipo um procedimento cirúrgico mesmo. Tem que isolar bem a área para não ter infecção, porque vai próximo da veia ali do coração. Então tudo esse saquinho aqui que vocês estão vendo aqui, ó, é o fio do PIC. Aí eu olhei de lado, né, para não ficar vendo. E mesmo no quarto, né, eu precisava fazer alguns exercícios. Por quê? Como você fica muito tempo parado sem exercitar, é que nem um exemplo, né? Nessa uma máquina também. Se a máquina ficar muito tempo parado, vai começar a enferrujar, porque assim, minhas pernas estavam inchadas, e às vezes eu ia levantar a perna, você tinha uma certa dificuldade. Então, falou assim, né, tem que fazer fisioterapia todo dia. E era 2 vezes ao dia a fisioterapia.
Então aqui a fisioterapeuta jogando bola, porque você tem que fazer exercício com as pernas, com o braço, levantar, abaixar, na medida do possível, né? Aqui a caminhada, né? Porque a caminhada, o médico falou, você tem que andar todo dia e não ficar na cama. Não quero ver o... Vou falar um episódio aqui. O que aconteceu? Eu, nesse período que eu fiquei na parte da... Depois que eu peguei a infecção, quando você toma muito antibiótico, o antibiótico resseca. E eu não consegui ir no banheiro. Não consegui ir no banheiro, não consegui ir no banheiro. E todo dia os médicos, os enfermeiros chegam e falam assim, todo dia, é um procedimento padrão deles. Está urinando, está evacuando, todo dia eles perguntam. Quando você fala não, é um ponto de atenção, né? Porque eles ficam com receio por causa da cirurgia. E quando eu comecei a falar não, foi um ponto de alerta para eles e para mim também. Porque assim, eu sou que nem um patinho, né? Eu comi e toda hora ia no banheiro. E o meu sensor era a Gabi, né? Daí comia. Se a Gabi fosse no banheiro, eu falava assim, ixi, eu também vou no banheiro agora. E lá no hospital, na segunda eu não fui, na terça eu não fui, na quarta eu não fui. E começou a me dar cólica, porque eu ia no banheiro, não conseguia. E aí eles falaram assim, nós vamos ter que colocar eu vou falar, tem que falar, é testemunho, um supositório. Aí o enfermeiro falou assim, a sua esposa ou eu? Eu falei, não, deixa minha esposa. Deixa minha esposa. Aí, colocou ok, mas não segurei 5 minutos, fui no banheiro, não deu 5 minutos, fui no banheiro, não fez efeito. Aí eu falei por exemplo, fala para a enfermeira que não fez efeito. Aí a enfermeira já ficou brava, mas claro, tem que esperar no mínimo 30 minutos. Mas, irmãos, colocar isso aí e ficar esperando não é brincadeira, não. Não é, eu estou sendo bem sincero. Aí, coloquei, deitei e fiquei de lado esperando. Fui no banheiro. Quando eu fui no banheiro, cólica, doendo a barriga. E assim, eu confesso que o lugar dos pontos, né, da cirurgia, depende de alguns movimentos que eu fazia, ficava dolorido, bem dolorido. Então, nessa hora eu até esqueci. Eu fui no banheiro e forcei. Aí na hora que eu saí do banheiro, eu falei para ele, sai da frente que eu não estou enxergando nada, eu estou zonzo. Porque eu forcei muito. Aí eu comecei a sentir dor. Em pé doía, deitado doía, sentado doía, não conseguia achar posição, e eu falando para ele, está doendo, chamando os enfermeiros, o enfermeiro vinha, mas calma, o que você fez? Eu falei, eu forcei, mas não é para forçar. Eu falei assim, mas eu estava tendo cólica, não é para forçar. Aí, me deu morfina, né, e Nobain. Nobain é quase é um primo da morfina. Então, eu tomei, não muita morfina, mas nos procedimentos da cirurgia, na UTI, na SEMI, eu tomei alguma quantidade de morfina por causa das dores, né? Mas na parte da infecção só foi nesse momento, porque eu forcei. Aí isso falou, para mim deu luxação. Aí eu consegui só uma posição, para não doer. Eu fiquei deitado do lado esquerdo e encolhido. Aí não doía, eu fiquei ali e eu nem esqueci até da cirurgia. Mas ficava reclamando de dor. Aí às vezes vendo eu reclamar e às vezes eu até chorava, porque doía muito. E eles não podem ficar dando remédio toda hora. É um procedimento também dos médicos. Eles têm que dar remédio no horário certo, senão pode dar uma intoxicação. E a Gisane foi e mandou uma mensagem para o cirurgião Ricardo. Né? Falou, meu esposo está sentindo muita dor, eu estou aqui, como que eu vou ver um ente querido sentindo dor desse jeito, você não vai fazer nada, o que pode fazer? E mandou um texto grande para ele. Isso foi na sexta-feira, né? Aí eu estava deitado, na sexta-feira à noite, estava deitado e reclamando à noite, de manhã, de dor, e ela foi e mandou outra mensagem para o doutor Ricardo, de manhã, umas 7 e pouco da manhã. E eu estava deitado, aí, quando eu olhei para cima, o doutor Ricardo estava aqui, no meu rosto, sem máscara e falando,
Mas eu falei para você, essa cirurgia é uma baita cirurgia, você vai sentir dor mesmo, tenha paciência. Eu acabei de liberar uma mulher de 92 anos na outra sala. Então você vai sair dessa cama e vai levantar e vai andar. E eu pensando, não, mas o que eu fiz? Não fiz nada. E a Islane não tinha me avisado que tinha mandado um texto para ele. E na hora que a Islane foi falar, ele fez assim, ó, calma, deixa eu falar. E foi e falou. E falou, e eu comigo, mas não fiz nada, o que eu fiz para ele estar me falando desse jeito? Mas, irmãos, eu tenho que agradecer a Deus por tudo, porque, assim, até esse puxão de orelha do Dr. Ricardo foi bom, porque a partir desse momento que ele deu esse puxão de orelha em mim, eu falei, não, mesmo com dor, não é possível, eu não vou ficar nessa cama aqui. Então, mesmo com dor, eu vou ficar sentado. E nesse dia, a minha mãe e minha irmã foram me visitar, a Islane veio para casa da minha sogra, e eu fiquei sentadinho na poltrona, sentindo uma dor, muita dor, muita dor, muita dor. E eu falei, não, então eu vou ficar aqui, a senhora 92 anos foi embora, e eu novinho desse jeito, não. E eu sentindo muita dor, e eu falei, não, eu vou ficar aqui. E conversando com a minha mãe, com a minha irmã, e eu não posso falar para elas, né, porque eles já estão preocupados, né, lá. Então eu não vou falar que estou com dor. Irmãos, graças a Deus, com esse puxão de orelha, depois de 3 dias, a dor foi passando, e eu não ficando deitado. E ele falou assim, se eu tiver você deitado, você vai ver. Aí eu coloquei isso na minha cabeça. Então, toda vez que eu deitava e dava umas 7 horas da manhã, mais ou menos, já levantava, porque eu falei assim, eu não vou levar uma alta branca, né? E teve um dia que eu estava deitado na parte da tarde, ele não tinha horário muito para ir, às vezes ele ia de manhã. E ele foi na parte da tarde. E eu levantei 7 horas da manhã, ou 6:30 da manhã, e fiquei andando e na poltrona. Aí eu falei assim, vou deitar um pouquinho, estou um pouco cansado. E na hora que eu deitei, quem que apareceu? Aí antes de ele falar alguma coisa, eu falei assim, eu deitei agora. Eu não estava deitado. Aí ele só olhou para mim e deu risada. Ele falou assim, então tá com medo. Então, assim, irmãos, foi um momento bem, assim, eu me assustei bastante, né? E o Dr. João Coelho, ele é o chefe da equipe. Nesse momento que já estava melhorando a infecção, ele foi no quarto, ele não é de falar muito. O Dr. Ricardo já fala bastante, mas ele não é de falar muito. Ele olhou bem para mim e falou bem assim, né? Olhando pela sua cirurgia, não era para você estar aqui. É Deus na sua vida mesmo, Reginaldo. E ele falou bem sério aquilo, falou bem sério. Eu olhei para a Gislaine me olhou, porque assim, ele é o menos que fala. Até o doutor Ricardo fala, o doutor João não é de falar. Ele só age, a vida dele é fazer cirurgia, né? Então, e quando ele falou isso aí para a gente, tocou um pouco, né? Porque a cirurgia foi complexa, né? Foi uma baita cirurgia. Então, assim, eu não sei de fato o que aconteceu, né, na cirurgia, conforme eu falei para os irmãos, que era para ser de 7 a 8 horas, foi para 10 horas a cirurgia. Então, ele chegou e falou bem sério conosco dessa forma. E no dia 21, né, do 2, depois de 19 dias internado devido à infecção, nós recebemos alta do hospital, né? Eu até me emocionei um pouco aqui, esqueci um pouco das fotos, mas aqui é mais parte de fisioterapia mesmo, todo dia fazendo fisioterapia. Aqui estava batendo uma bolinha, falei para o irmão Douglas, aqui fazendo exercício, porque assim, eles estimulam a você fazer exercício, porque senão, conforme eu falei, nós somos uma máquina também, né? Senão enferruja. Aqui é a minha filha, quando a enfermeira autorizou elas a entrarem. E aqui quando foi a retirada do PIC, né? Para mim ter a alta. E aqui eu e a esposa já no carro, dentro do Uber, vindo embora. Nossa, irmãos, do Uber tem Uber que às vezes nós falava assim, irmão, você pode ir um pouquinho devagar? Tem uns que falavam assim, ok, você fez cirurgia, tá. Tem uns que falavam assim, mas a rua está esburacada, não tem como andar devagar. E eu às vezes sentia dores, né? Então, irmãos, eu agradeço a Deus pela minha vida, por eu estar aqui, testemunhando, né? Porque
nós pensamos muita coisa. Nosso pensamento é muito forte. Muitas vezes, os pensamentos mais ruins do que bons, né? Se só pensa coisa ruim, toda vez que eu via a foto das minhas filhas, eu me emocionava bastante. Um tio meu de Hortolândia falou algo que me ajudou bastante. Ele falou assim, em vez de você ver as fotos das suas filhas e você se emocionar, inverte. Seja forte, você tem que estar aqui para você estar criando elas, né, cuidando delas. Então, isso me ajudou bastante. Até as mensagens, né, o carinho de todos os irmãos, porque isso ajuda, irmão. Isso ajuda mesmo. Então, a gente aí, após a cirurgia, depois da internação da infecção, comecei os retornos médicos. Né? Depois de 2 meses de alta, retornei aos médicos e o infectologista, ele pediu uma bateria de exame, porque ele queria saber, de fato, por que da infecção. E eu fiz uma bateria de exames, e quando eu levou exames para ele olhava no exame e me olhava. Olhava no exame e me olhava. Mas você está bem mesmo? Eu falei, estou bem. Você está com febre? Não estou com febre. Mas você está bem mesmo? Eu falei, eu estou bem. Aí até, né, eu pensei a mesma coisa que ele falou assim, nossa, parece que ele quer que eu esteja com alguma coisa. Né? E aí ele falou assim, você teve noção da infecção que você pegou? Eu falei assim, eu tinha noção que nos primeiros dias, quando eu estava no hospital, no quarto, um enfermeiro ia conversar com o outro e falava assim, ó, sepse. E eles ficavam meio assim. Então, eu vi a expressão deles. Eu falei para ele, eu vi essa expressão. Mas eu não procurei saber. Eu estava com o celular, mas dessa vez eu não fui procurar, irmãos. Porque já estava no hospital, eu não vou querer saber o que é. Então, aí ele falou assim... eu até marquei aqui para não esquecer. Então, ele falou assim... Nem todo mundo que tem e pega essa infecção, né igual você teve, passa por ela vivo. Pelo porte da cirurgia e pelo porte da infecção que você pegou, Deus é na sua vida. É difícil o médico falar de Deus. Alguns médicos que a gente passou, eles não falam, até alguns falavam de astros. O astros, isso, astros, mas eles não falavam de Deus. Mas esse falou de Deus, né? E nós se olhou, eu e a Islane novamente. Então, assim, a cirurgia foi um milagre que Deus fez na minha vida e também tive outro milagre da infecção, né? Da cura que Deus me deu. E eu vou falar só um pouquinho da nutricionista. Eu até brinquei com o pastor, né? Porque assim, eu falei assim para a nutricionista, mas eu estou muito magrinho. Aí ela falou assim, você não está magro, vamos medir. Aí faz aquele peso dividido pela altura, né? Aí dá o IMC, né? O índice de massa corporal. E eu tô no meu limite, né? Porque se eu passar um pouquinho, eu já vou estar sobrepeso. E eu falo, não, mas não parece que eu estou assim. Ela falou assim, não, eu vou falar um negócio para você. Você está acostumado com a sua barriguinha e você está acostumada com a sua bochechinha, né? Então, e aí eu comecei a dar risada, e aí esses dias eu parando pensando, se a gente for olhar umas fotos no passado, antes de eu casar com a Gislaine, é umas fotos bem magrinhas mesmo. Então, é verdade. Porque, assim, às vezes, né, encontro algumas pessoas e falam, nossa, mas você está magro. Aí você já coloca na cabeça, eu estou magro mesmo? Aí eu lembro da nutricionista, não, você está no seu peso. E, então, assim, graças a Deus, tá tudo bem, estou começando a me alimentar melhor, estava comendo bem, estou ganhando peso, estava comendo bem, estou comendo pouco, porque se eu passar um pouco da quantidade que está determinada no momento, né, a barriga estufa e dói devido ao que está cicatrizando por dentro ainda, né? Então, mas às vezes, graças a Deus, eu tenho bastante apetite e às vezes eu quero repetir. E quando eu vou repetir, aí dói, eu falo, nossa, que dor. Mas passa, irmão, graças a Deus passa. Aí passando com o oncologista, né, porque antes do diagnóstico, você faz uma bateria de exame. E após a cirurgia, tudo, você também faz uma bateria de exames. Então, o oncologista pediu a tomografia do abdômen total, ressonância e o exame de sangue com marcadores tumorais, né? Aí ele olhou os exames e me disse, né,
você sabe que na sua cirurgia foi retirado o baço e a vesícula? Aí eu olhei bem para ele e falei, não, o cirurgião não falou nada disso. Ele falou assim, então, mas então você vai passar com ele e vai te explicar, né, certinho. Mas o importante é que você está bem. Se você já está trabalhando, eu falei, não, eu estou afastado. Não, mas você está muito bem, que maravilha. Você tá muito bem mesmo. E aí, o meu nome é Reginaldo Santos de Oliveira Rita. E ele começou a brincar comigo assim, falou assim, eu vou mudar seu nome de Rita para Rocha. Ele falou umas 3 vezes, eu não entendia isso. Aí a Zane pegou na primeira, né? E eu não entendendo. Ele falou assim, não, porque pela cirurgia que você passou e pela infecção que você passou, porque eles se conversam, né, os médicos. Você está muito bem. Aí ele pegou os exames, olhando os exames, e assim, e eu aflito, né, porque ele ficava brincando comigo e olhando os exames. Aí ele pegou os exames, olhou tudo e falou, nos seus exames você não tem mais nada, você está curado. Aí eu me emocionei bastante lá, ele falou, vem aqui, me dá um abraço. Mas isso primeiramente, né, a Deus, né, que sustenta, cuida da gente a todo momento, e a força de vontade sua, né, e o apoio também da sua esposa, né, e também familiares. E quando pessoas, né, alguém tem esse diagnóstico, é um protocolo, você tem que passar com ele, você vai ser acompanhado durante 5 anos. Então, nos primeiros meses 3 meses, depois 6 meses, depois 1 ano, né? Então, vai espaçando um pouco mais as consultas. Hoje, como eu estou? Eu sinto algumas dorzinhas, né? Conforme já conversei com alguns irmãos, com familiares. Quase todo dia eu sinto dorzinhas, mas assim, eu só tomo remédio quando... Eu falei até para o pastor na sexta-feira, que você viu aqui. O pastor perguntou, como é que está? Eu falei, pastor, estou conversando com o senhor aqui, mas estou com um pouquinho de dor. Mas eu só tomo remédio quando dói de verdade, né? Porque às vezes passa, graças a Deus, passa. E quando não passa, eu tomo remédio. Então, eu venho primeiramente, novamente, agradecer a Deus na minha vida, porque quando eu comecei a correr atrás, esse médico, o Dr. Ricardo, ele acelerou tudo, ele correu atrás de tudo, e ele fez de tudo para ser tudo mais rápido possível, né? Então, graças a Deus, eu estou aqui contando testemunho. Eu confesso, irmãos, às vezes eu pensava, será que eu vou retornar para ver os irmãos, para ver familiares? Assim, irmãos, nós pensa muita coisa. Então, assim, mensagens, visita, ajuda muito, ajuda, porque às vezes está naquele momento de aflição, você recebe alguma mensagem, alguma ligação, já dá uma animada em você, né, porque às vezes está meio para baixo. E eu venho agradecer, né, pela minha esposa, que ficou todo momento do meu lado, sem cessar. A intercessão e oração dos irmãos, né, da igreja, familiares e amigos, a minha mãe, né, a Renata, a Jéssica, minha sogra, meu sogro, né, que estou lá até hoje. Gostei de ficar lá, né? E todos de alguma forma que ajudou orando, financeiramente e com as preocupações. E obrigado pelas visitas e mensagens, né? E dizer que Deus é bom em todo o tempo, Deus é bom. Obrigado, irmãos, pela paciência e desculpa se eu gaguejei, deixei o microfone longe, mas esse é meu testemunho e graças a Deus eu estou curado.